Acredito que ali eram idiomas por alguns aspectos. O professor Mateus, que é alguém que eu admiro muito, ele colocou acerca do versículo de número 6. E o interessante é que ele aborda a ideia de que o milagre, o miraculoso aconteceu no ouvido daqueles que estavam ali acompanhando o que acontecia. Ou seja, o milagre acontece com aqueles que ouviam. Percebe que o versículo 4, que está anterior a esse, ele vai falar o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Todos aqueles aproximadamente 120 que estavam no cenáculo, estavam naquela sala, naquele cenáculo, eles foram cheios do Espírito e eles começaram a falar em outras línguas. Percebe que aqui acontece o miraculoso. Eles começaram a falar em diversas línguas. Eles estavam falando em outros idiomas, diz aqui o versículo de número 4, conforme o Espírito lhe concedia. Eu acredito totalmente o contrário. Eu não acredito que eles foram, que aqueles que estavam ouvindo, que neles aconteceu o milagre. Eu acredito que o milagre aconteceu naqueles que falavam. E percebe que o espanto daqueles que ouviram era justamente isso. O fato da maioria deles serem galileus, homens de origem simples, homens que eram, numa grande parte, camponeses, homens que não tinham aprendido os outros idiomas, porque naquela época de Jesus se falava o hebraico, se falava o aramaico e, em alguns casos, o grego, né? Mas aqueles homens que estavam ali eram homens simples. E eles falavam em outros idiomas daquelas outras nações que são citadas no versículo de número 9, 10 e o versículo de número 11. E percebe que eles falavam o quê? Eles falavam da grandeza de Deus. O intuito desse momento de Atos capítulo 2 era que as grandezas de Deus fossem faladas para aquelas outras pessoas das outras nações que estavam ali. E percebe que depois que isso acontece, 3.000 pessoas se converteram a Cristo. 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Ou seja, o efeito aconteceu de fato. Eles foram cheios, eles começaram a falar da grandeza de Deus. Percebe que aquilo que acontece aos coríntios, quando a Bíblia fala acerca dos dons, do falar em línguas, o falar em mistérios, né? Tem gente que usa até a expressão falar a língua dos anjos. Eu não uso essa expressão, porque não tem como se afirmar que língua estranha, língua de mistério, é língua dos anjos. Eu particularmente acredito ao contrário. Percebe que o texto lá de Coríntios fala que aquele que fala em línguas, ele deve orar para compreender aquilo que ele fala. Percebe que esses homens aqui, para eles compreenderem, eles não precisaram orar. Por que eles não precisavam orar? Porque ali não eram línguas misteriosas. Ali não era um homem falando em mistério com Deus. Ali eram homens que eram simples, homens camponeses, homens pescadores, que estavam falando em idiomas que eles não conheciam ou que eles tinham estudado. Esse é um dos argumentos que eu acredito que aquele momento de Atos capítulo 2, ele foi marcado pelo miraculoso, pelo fenômeno daqueles homens simples falarem em idiomas que até então para eles eram idiomas desconhecidos.